todos, irmãos, agradecer sempre a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nosso Pai Oxalá, ao nosso Pai Xangô, que é o dono do nosso axé, a nossa avó Cambinda, a todos os nossos queridos mentores que estão sempre próximos de nós, nos orientando, uma oportunidade de estudo, de reflexão, de compartilhar conhecimentos, informações, principalmente nesse mês de setembro, com o Setembro Amarelo, que é um momento de reflexão mesmo para todos, de que nós possamos sair daqui propagando essas informações, esse conhecimento compartilhados, principalmente com o olhar das pessoas que estão próximas a nós, né? Além da internet, as pessoas que estão próximas a nós, que estão passando por dificuldades em relação à saúde mental e que precisam desse olhar fraterno para ser ajudado. Possamos ter uma noite tranquila, de paz e sempre orientado pela espiritualidade, que assim seja. Então, como a Aline falou, o tema de hoje, como as tecnologias e as redes sociais afetam a nossa saúde mental. Então, a primeira reflexão que eu vou fazer aqui, eu sempre costumo fazer 3 reflexões no início, no meio e no final, e essa primeira para introduzir o assunto. A saúde mental da gente é mais importante do que a física. O corpo cicatriza mais rápido as partes doentes, mas a mente, essa demora muito mais tempo para se recuperar. E às vezes não se recupera nunca, pois há danos que são irrecuperáveis. Essa frase é de Lenilson Xavier, uma lexicografia. Então, assim, independente do Setembro Amarelo, essa preocupação, esse cuidado com a nossa saúde mental, ela precisa acontecer os 365 dias, todos os meses do ano, diariamente. Então, através de hábitos, atitudes e cuidados realmente que a gente precisa ter para manter esse equilíbrio. Mesmo com a pandemia veio e tem trazido muitos distúrbios nessa questão da saúde mental, porque muitas pessoas, todos nós mudamos nossa rotina de uma forma de todo mundo teve a sua vida mudada, e nem todo mundo estava preparado para esses impactos, principalmente quem precisou ficar em casa por N motivos. E essa questão da saúde mental, muitas pessoas antes da pandemia não cuidavam e aquela bola de neve. E com a pandemia, no isolamento social, acabou aflorando e agravando, e nem todo mundo consegue ter força suficiente, amparo, né, o apoio o suficiente para procurar auxílio. Então, esse tema de hoje que nós estamos começando. Então, vou falar aqui o início sobre, afinal, as redes sociais influenciam mesmo a saúde mental? Isso do nosso estudo. Então, assim, a internet, a tecnologia encurtou distâncias, aproximou pessoas e promoveu a integração global de uma forma muito rápida. Né? Nós estamos aqui, graças à tecnologia, nesse 1 ano e tanto de pandemia, por exemplo, nós conseguimos nos reunir, entre outras pessoas também, eu e milhares de pessoas conseguiram trabalhar home office graças à tecnologia. Médicos e cientistas têm retratado a importância de buscar estratégias de proteção da saúde de crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos, dominados pela mais nova doença do século, a adicção por internet, ou então ALL, que é AL maiúsculo. É uma doença do consumo da internet em exagero. Porque tudo que acontece é o seguinte, o que acaba trazendo desequilíbrio mental, né? Doenças mentais e emocionais. É o equilíbrio, é o desequilíbrio, porque depois, ao longo, mais para frente, vou falar sobre a questão, tudo é o uso inteligente, o uso apropriado, isso daí tudo em todas as áreas da nossa vida, a questão do equilíbrio. Se desequilibra, então acabou surgindo uma doença
que é o OL, que é o AL, que é o uso avançado, desequilibrado pela internet, que é o mal do século, a doença do século, que eles disseram, os cientistas. As mídias sociais têm o mesmo potencial para viciar que as drogas, o álcool e o cigarro. Nos Estados Unidos, inclusive, é empregado o termo fear of missing out, que em português significa medo de ficar de fora. É aquela questão da exclusão social. Então, se eu não estou nas redes sociais e tem aquela questão que começou a ser concebida recentemente de influenciadores, de número de seguidores, que tem um destaque, né, principalmente pelos artistas, número de seguidores que é chamado a atenção, número de likes e comentários, principalmente questão. E como a Aline falou no início, seguidores não são amigos, essa questão de curtidas e comentários, né, tem vários significados, e tem a questão dos stalkers, realmente, tem mais aqui à frente falando sobre essa questão do cyberbullying. Então, esse medo de ficar de fora acaba trazendo um vício de ficar sempre se colocando à frente das redes sociais em destaque e acaba virando um vício. Então, você vê que o excesso acaba trazendo uma doença de internet e acaba, a mesma coisa no teu organismo, como se você estivesse viciado em droga, em álcool, em cigarro. Então, quer dizer, é uma coisa muito grave, né? Nem todo mundo se atentou para isso, mas o excesso da internet acaba causando esse dano todo para a saúde. E essa situação ainda é mais preocupante na pandemia, contextualizando. O isolamento social deixa as pessoas mais vulneráveis aos distúrbios psicológicos causados pela utilização exagerada de redes sociais. Dois pontos que eu queria destacar aí sobre a questão da aceitação, né? Que muitas pessoas acabam, por conta de vários fatores pessoais, de problemas pessoais, profissionais inclusive, mas pessoais, tem essa preocupação da aceitação, assim como na nossa vida social. E, através das redes sociais, se expandir isso daí para ter uma aceitação. Recentemente, no início do ano, mais ou menos, até quando teve o Big Brother, veio até um outro termo novo em relação à internet, do cancelamento. Então, assim, as pessoas acabam sendo canceladas. Um artista declara, recentemente eu li agora esses dias, tem um artista, um rapaz novo da Globo, um ator, declarou publicamente, estava namorando outro rapaz, né, se declarou, assumiu o seu relacionamento, perdendo-se com seguidores. Então, assim, as pessoas cancelam. A grande questão é o seguinte, quais são as causas, quais são as consequências dos cancelamentos, dos dislikes, dos haters, do que vem da internet, das pessoas que usam a internet em relação a você. Então, o que causa, qual são os aspectos, quais são as consequências que causam para a sua saúde mental. Por isso que algumas pessoas, assim como o bullying, né, o cyberbullying, que eu vou tocar nesse assunto, a gente começou a falar agora, a falta de aceitação e o apontamento, o julgamento, cada um tem uma reação diferente e aí as pessoas começam a ficar doentes, porque aí começam a ter ansiedade, começam a ter síndrome do pânico, começam a entrar em depressão e, infelizmente, algumas pessoas até acabam se suicidando por se sentirem fracassadas pela falta de aceitação e cancelamento. A Leida quer comentar essa primeira parte? A Leida? A Leida fechou a câmera, acho que precisou ir em algum lugar. Então, vamos continuar aqui. Não, Andréia, pode continuar. Eu estou aqui. Tá bom. Porque às vezes a internet mesmo que fica ruim e aí fecha, né, ela mesma. Até igual com meus alunos, vocês fecharam a câmera, não, tira, a internet que está ruim. Então, um outro tópico que eu destaquei aqui
Que impactos advêm da relação entre redes sociais e saúde mental? A intrínseca relação entre redes sociais e saúde mental pode aumentar a vulnerabilidade aos seguintes problemas. Aí a gente começa a ver agora das doenças: impulsividade, ansiedade excessiva, transtornos de humor, consumo de substâncias, hostilidade e comportamento agressivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, solidão, baixa autoestima e tendência a atitudes suicidas. Então, assim, tem vários tipos de problemas emocionais muito diferentes, ou da euforia à depressão. Então, esse tipo dessa relação mal resolvida entre as redes sociais e a saúde mental, ou a pessoa pode ter um comportamento muito hiperativo, de querer estar sempre com aquela ansiedade de responder tudo, ver tudo, porque senão, para poder dar conta de ver tudo que está acontecendo, querer responder tudo, porque tem pessoas que são assim, não conseguem se controlar e tem que estar respondendo, discutindo nos posts de outras pessoas, né? E isso daí é perigoso, porque acaba sendo crime na internet, e também algumas pessoas acabam se fechando com uma concha e acaba acontecendo a solidão, a baixa autoestima. Por que acontece? Nesse mundo, nesse universo digital, principalmente com os artistas e os influenciadores, que é a novidade do século XXI, se colocado o modelo, o estereótipo da perfeição, né? Então, principalmente modelos, atrizes com a beleza bem trabalhada através de cirurgias, o corpo, muito dessa parte aí do corpo, da beleza. Então, o que acontece? Se eu não estou adequado àquele estereótipo de beleza, do que está na moda, nem todo mundo consegue lidar com isso, que o outro tem, que está mostrando, que eu não tenho. E também tem algumas coisas que nós vemos que é totalmente comercial, né? Muitas pessoas que mostram, principalmente artistas e influenciadores, estão utilizando a sua imagem para mostrar uma marca, mas é aquela questão comercial. Tem pessoas que trabalham mesmo com as redes sociais, totalmente usam o corpo, usam sua imagem para a questão comercial profissional. E quem não tem essa pegada, então não consegue, então não é o caminho que vai levar, acaba sendo frustrado, ficando se sentindo diminuído, e não consegue. Então, a pessoa vai se escondendo e vai, como falei, vai acabando usando substâncias também, vai se fechando, se isolando, e principalmente agora é muito, muito perigoso. Na pandemia, graças a Deus, nós estamos já retomando o normal, mas durante um tempo ficamos muito fechados, então você não sabia o que estava acontecendo. O que realmente acontece na mente de uma pessoa quando vê essas influências, essa vida ostensiva e bela e perfeita das redes sociais, e você não tem a mesma coisa, né? Essa questão da frustração. Então, e como eu falei anteriormente, nem todo mundo consegue ter força suficiente para poder pedir ajuda e vai se fechando, aí acaba tendo depressão, e algumas pessoas acabam não sabendo lidar e chegando ao suicídio. Quais são os perigos do cyberbullying? Atos de violência verbal, é o caso que a Aline até comentou no início. Atos de violência verbal, psicológica e ou física praticados repetitiva e intencionalmente motivados por preconceitos ou estereótipos, são conhecidos como bullying. Agora, dentro da internet, é o cyberbullying, né? Entre as consequências negativas do cyberbullying, as mais preocupantes são a fobia social, o transtorno de pânico, redução da autoestima, prejuízos à alimentação, alterações na qualidade do sono,
desinteresse pelas atividades físicas, prejuízo aos relacionamentos interpessoais, menor desempenho profissional ou acadêmico, ansiedade generalizada e depressão na adolescência e, nos casos mais graves, suicídio. Quer dizer o seguinte, esse foco. Quando as pessoas são atacadas, né, pelos haters, e o que pode causar essas doenças aí? O bullying é uma doença que traz muitas doenças, muitos problemas emocionais na pessoa. Isso se dá muito, principalmente em adolescentes. E aí, por isso, quando eu estava lendo essa reportagem, que eu fui tirando esses tópicos, assim, as principais questões, precisa ter muito cuidado, mais para frente disso daí, os pais, né, em relação ao uso do celular, o tempo de celular, o uso das redes sociais, inclusive as próprias redes sociais têm ali nas configurações o tempo que você fica. Ano passado, no GNT, tinha um programa com uma atriz, se não me engano agora, uma comediante, que falava sobre essa questão do uso excessivo do celular, quanto tempo que ficava. Então, estava entrevistando vários artistas, várias pessoas, quanto tempo que ficava durante as redes sociais. Há pessoas que precisam, o celular, né, as redes sociais fazem parte do seu trabalho, mas quando você para de fazer o que você precisa fazer, isso aí é um dos pontos, quando você começa a parar de fazer o que você precisa fazer para estar direto nas redes sociais, assistindo ou então postando, isso daí é o excessivo e acaba trazendo consequências. Então, você deixa de fazer atividade física para estar o celular. Não aconselhava também, tem gente que à noite, depois de um certo horário, só dorme se ficar no celular, ou então fica no celular até dormir, isso é prejudicial. Porque a gente vê de tudo, né? Nós temos coisas bonitas, coisas, até tem um destaque ali do que agrega, agora você vê de tudo, e principalmente num certo horário, isso causa ansiedade. Agora, voltando à questão do cyberbullying, e outra coisa, às vezes a pessoa deixa de trabalhar, tem questão do rendimento escolar, principalmente dos adolescentes, para estar ali na internet, conversando, postando, então, vendo uma porção de coisas, e ali pode surgir uma porção de coisas, né? A questão do cyberbullying, e dos cancelamentos que eu falei, como que é prejudicial, como é perigoso, isso aí é crime, né, da internet, porque do nada uma pessoa começa a fazer um post, começa a fazer comentários em cima do post de uma pessoa, por exemplo, e aí outras pessoas vão nesse engajamento, porque viram, e começa. Então, quando você vai ver, repercutiu uma porção de mensagens negativas por conta de uma postagem. Então, tem que ter muito cuidado. A gente fica sabendo mais de questão de artistas, porque eles denunciam, aparece na televisão, os assessores mostram em sites também. De vez em quando, assim, vários artistas são atacados e somem das redes sociais. Recentemente, aquela cantora de funk, a Ludmilla, ela excluiu-se das redes sociais de um dia para o outro, porque ela foi atacada por redes de preconceito racial. Então, assim, são vários casos de homofobia, preconceito racial, vários tipos de preconceitos que agora as pessoas não só fazem verbalmente, pessoalmente, mas também estão usando a internet, né, que são os haters, e acabam destruindo a imagem de uma pessoa. Isso é muito perigoso. E aí, quais vão ser as consequências? Então, uma pessoa que é conhecida, às vezes tem até uma rede de proteção, de assessor, de pessoas para poder cuidar disso daí. Mas quem não tem esse preparo, principalmente adolescente, como que vai lidar com essa situação? Então, essa questão do cyberbullying é muito perigoso, porque a gente não sabe, como dizia minha velha avó, coração dos outros é terra que ninguém pisa, né? Tem pessoas que têm essa maldade mesmo e começam a atacar do nada, discurso de ódio mesmo que acontece, e a gente não sabe o que isso daí vai gerar no outro. E aí as pessoas vão tendo fobia social, não querem mais
se ter relacionamento com as pessoas, assim, interpessoais, acabam se excluindo socialmente, porque tem medo das pessoas atacarem e começarem a falar uma porção de coisas, né? Atacar verbalmente, psicologicamente. A segunda reflexão sobre a saúde mental. Saúde mental é estar de bem consigo mesmo e com os outros do seu convívio. É saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte do cotidiano. E reconhecer suas limitações e buscar ajuda quando for necessário. Isso daí é do Hudson Pessini. Então, como eu falei até anteriormente, quando a gente começa a perceber que há um desequilíbrio emocional diante daquilo que a gente vê, ouve e escuta, das nossas reações, a gente precisa dar uma parada e pedir ajuda, porque são vários fatores que ajudam a ter o nosso equilíbrio. Tem a questão da fé, independente da religião, tem a questão, né, da nossa própria personalidade, mas também chega um momento que, se isso continuar, nós precisamos se parar e ver que precisa de ajuda, de médico, de terapeutas, enfim. Hoje em dia tem uma série de tipos de tratamentos para tratar, para cuidar dessa saúde mental, né, das doenças emocionais que a cada dia vem aumentando, e inclusive por conta da pandemia tem só aumentado. Então, nós temos a questão antes, durante e pós-pandemia, as doenças emocionais, elas têm se agravado bastante, porque quem já não cuidava piorou na pandemia, e quando nós estamos voltando para o novo normal, os casos vão ser maiores ainda. E essa questão aí da internet influencia bastante, se você não conseguir lidar, gerenciar essas emoções. Como você lida com isso, com toda essa quantidade de informações que você vê todos os dias, né? Então, assim, o uso moderado é importante, porque para você não ficar no vício, que eu já disse isso anteriormente, e também para você ter o controle, gerenciar suas emoções diante daquilo que você está lidando diariamente, né? Como você vai se afetar, como que aquilo vai chegar para você. Aí tem um outro ponto, o seguinte: o uso de redes sociais pode ser benéfico? Agora vamos falar dos pontos positivos. Sim, o que eu falei anteriormente, no início, o uso inteligente das tecnologias da informação e da comunicação. Na quarentena, contextualizando principalmente agora na nossa realidade da quarentena, da pandemia, o uso de redes sociais foi fundamental para ajudar em diferentes questões. Por meio de conversas e videochamadas, familiares e amigos distantes puderam se reunir, como a gente aqui, como nossos familiares no trabalho. Logo, as redes sociais tiveram um papel importante para amenizar os efeitos da solidão e de outros aspectos negativos ligados à Covid-19. Agora, quando usadas com bom senso e responsabilidade, o ambiente virtual traz mudanças significativas e benéficas. Muitas pessoas que antes não utilizavam esses aplicativos de conversa, o WhatsApp, para fazer videochamadas, passaram a ter um outro olhar, justamente pelo uso adequado, né? Outros bons exemplos são as redes sociais de profissionais e instituições gabaritadas, que informam de maneira sólida e consistente sobre diversos assuntos, aumentando o conhecimento do mundo, das pessoas e sanando diversas dúvidas. Então, o uso da internet e das redes sociais de acordo para fazer pesquisas, a internet tem muito conhecimento, então a gente precisa filtrar, né? Nas redes sociais, por exemplo, eu há tempo não uso o Facebook, uso o Instagram. O próprio algoritmo da rede social traz para você os assuntos que você pesquisa, que você posta,
né, principalmente pelas hashtags. Então, se você sempre posta um tipo de assunto e pesquisa determinado tipo de assunto, então você vai vir, é como a energia, até como a amizade, né? As pessoas surgem na sua vida de acordo com a tua energia, com as tuas afinidades, com o mesmo estilo de vida, de pensar, e nas redes sociais também é assim. As coisas vão vindo, os algoritmos vêm e trazem as informações de acordo com o que você pesquisa. Então, principalmente para pesquisa, para conhecimento, para novas informações, é super benéfico, né? E, no final aqui, como podemos nos resguardar, porque sempre a gente precisa colocar assim, como resguardar de tudo isso, de toda a situação de problemas e de doenças que acontecem dentro desse equilíbrio. Para melhorar a disciplina e fazer um uso saudável das mídias sociais, convém observar os seguintes cuidados. Limitar o tempo de exposição, já falei até sobre isso, então tem um momento de você fazer suas postagens, você verificar alguma coisa, você vai ser uma pesquisa, pronto, mas você não pode deixar de fazer algo que faz parte da sua rotina para ficar ali direto nas redes sociais, senão você não vive. Limitar o tempo de exposição também, né? Uma coisa é você pesquisar, outra coisa também é você se colocar sempre online e se expor muito. Priorizar páginas que agreguem valor, né? Como eu falei anteriormente, o que você está buscando, o que você quer. Então, de acordo com aquilo que você se propõe, eu quero fazer pesquisa sobre determinado tipo de assunto. Então, busque priorizar o que você tem, o que vai agregar valor para você, que tem certas coisas, tem certos posts, certas pessoas, ou então certos posts, que não vão mudar a sua vida, não vão agregar valor. Então, deixa para lá, para de seguir, não procura mais não. Né? Evitar a exibição de intimidade na internet, porque justamente o perigo do cyberbullying e também dos haters também, que podem te expor demais. Filtrar a fonte e avaliar a veracidade das informações divulgadas. Isso aí, principalmente nos grupos do WhatsApp, que nós já trazemos a questão da fake news. Tenha muito cuidado com aquilo que você lê, ver se a fonte é segura, de sites de jornalismo, que foi averiguado certinho, porque se você passar uma informação que não é verdade, vai só multiplicando e a gente não tem noção do estrago que acontece em informação de fake news entre as redes sociais, principalmente no WhatsApp. Você pode até, como é que se diz, transgredir alguma lei, prejudicar uma pessoa por conta de informação errada. Não espalhar memes nem conteúdos de cunho preconceituoso e imoral. Ter muito cuidado com essa questão de post, de compartilhar e postar tudo que tem a ver com preconceito, porque existem os crimes cibernéticos, existem especialistas nessa área, inclusive dentro da polícia e também de advogados. Então, se alguém se sentir humilhado, transgredido, pode acionar e aí acaba trazendo problemas também para quem escreveu. Estimular o respeito ao próximo e não disseminar o cyberbullying, da questão de postagens de cunho reflexivo, de fraterno, estimular isso, e não disseminar o ódio, a raiva e o preconceito nas redes sociais, porque é o cyberbullying. E, por fim, monitorar os sites que as crianças e adolescentes costumam visitar. Falei até anteriormente, isso é um cuidado que os pais e responsáveis precisam ter por conta de adultos, né, de pessoas que acabam se aproveitando da inocência e fragilidade dos menores e poder fazer alguma coisa contra a integridade moral e física deles. E a minha mensagem final, da Leda, por fazer suas colocações em relação ao tema, uma frase, um pensamento de Joana de Ângeles: insiste na preservação de sua saúde mental.
Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências emocionais negativas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde, ficar assim, orar e vigiar, né? Não deixar que as influências negativas atrapalhem essa nossa máquina, porque está tudo na mente. E muitas doenças nós sabemos que acabam sendo originadas por conta desses desajustes e desequilíbrios emocionais. E aqui, como sempre, umas dicas de filmes que falam sobre saúde mental, agora para esse tema de Setembro Amarelo. Alguns, a maioria eu já assisti, eu depois vou fazer um print e colocá-la no grupo, que vale super a pena. As Vantagens de Ser Invisível, esse filme é muito bom, já assisti umas 2 ou 3 vezes, na sala de adolescentes. Bicho de Sete Cabeças também, conflito entre pai e mães, um pai e um filho, essa anterior de adolescentes, a questão aí do bullying. Cisne Negro também é muito bom, ganhou até Oscar, né, sobre a questão da perfeição, naquela sidomia, então a menina acabou ficando doente por conta disso. Clube da Luta, um problema de um rapaz que tinha problemas para dormir, tinha insônia, e acabou se envolvendo com gangues, e à noite começou a ter um comportamento totalmente avesso. Coringa, também, que teve um desequilíbrio emocional e começou do nada, surtou num lugar público, que começou a matar pessoas, enfim, deu uma reviravolta. Divertidamente, é uma animação que vale super a pena, que sobre a alegria, o equilíbrio entre a alegria e a tristeza, vale super a pena assistir. Nise, O Coração da Loucura, também muito bom. É um filme brasileiro com a Glória Pires, que é uma médica psiquiatra que começou a mudar os tratamentos, tirando dos esquizofrênicos, e passou a cuidar com amor e arte, e parar de ficar torturando os doentes, né, em esquizofrenia. O Lado Bom da Vida, também 2 pessoas que tinham problemas emocionais por perdas de trabalho, de pessoas, né, de separação, um foi dando apoio para o outro. E também Por Lugares Incríveis, também, que é parecido também com essa temática de um casal que um foi dando apoio para o outro, estavam doentes emocionalmente por crises e começaram a ter suporte um para o outro. Então, eu super recomendo. Depois eu vou passar o print lá para vocês, porque, assim, é bem reflexivo. Minha cota foi essa. Minha contribuição. E aí foi interessante esse tema, que no domingo passou no Jornal da Record, eu não sei se vocês tiveram, alguém assistiu, falando exatamente sobre isso. Então, e foi entrevistando algumas famílias, né? E entrevistou uma jovem, e ela disse que ela buscava, ela entrou em depressão pela angústia da busca de um corpo perfeito. Entrevistou um garotinho, ele deve ter uns 7, 8 anos, e ele diz o seguinte: ele se viciou justamente porque nas redes sociais não existe feio, bonito, não existe críticas, né? A pessoa não precisa saber se ele é gordinho ou se ele é magrinho, e não tem aquele encontro, né? O encontro, o eu com o outro, essa presença. Então, para ele era muito fácil. E a jovem que foi entrevistada, a mãe dela chegou ao ponto de se tornar anorexa, buscando um corpo perfeito. E aí a gente volta, e eu fui fazer uma análise no tempo, né? Aí eu lembrei de uma frase do Charles Fuller, um norte-americano. Em 1909, ele disse o seguinte: qual o prazer que um homem tem, um pai de família, de sentar na mesa em frente dos filhos e da esposa e, em vez de conversar, de dialogar, pega um jornal para saber de fofocas. E aí a gente vê o seguinte: naquela época não existia o iPhone, não existia
redes sociais, mas já existia essa coisa também de diminuir o outro, né? Ah, mas hoje tem o bullying virtual. Ok, mas naquela época era o bullying pessoal e nós aceitávamos numa boa, achando que não era bullying, né? A gente brigava, discutia ali, na mesma da hora estava muito bem, porque se alguém me chamasse de gordinha e eu chegasse em casa e falasse que alguém me chamou de gorda, a minha mãe ia olhar para mim e falava assim, mas ela falou mentiras? Como que você vai se sentir ofendido com o que você está, né? Então, assim, o diálogo, aquela conversa, nos levava a entender que toda conversa, toda fofoca, ela nasce ela tem um fundo de verdade. Sim. Só que nas redes sociais, não. Existe um exagero, um excesso muito grande, né? E aí a gente volta, quando Allan Kardec diz o seguinte, tudo é permitido, menos o excesso. O que atrapalha é o excesso. Se não fosse as redes sociais, nós não estaríamos aqui agora nesse ponto, né? Mas o problema é saber usar e como usar. E aí, quando a gente volta lá para o Evangelho, para os ensinamentos do Cristo, a gente vê, bater e a porta se abrirá, né? Pedir e receberá. Então, é o saber pedir, é o saber fazer uso da ferramenta que a gente tem para a gente ter o controle. Mas nós acontece hoje, na maioria das casas, as famílias, é mais fácil para uma mãe pegar um tablet e deixar o filho quietinho para não incomodar, do que ela parar para conversar com o filho. É o cala-boca. É o cala-boca. Contar uma história, ler um livro para o filho. Não existe isso. Eu tenho 2 sobrinhos, que são os mais novos, né? Um tem 16, o outro tem 7. Olha a diferença. Então, assim, a mãe corta um dobrado comigo, porque eu controlo literalmente. A Valentina chegou da escola, pegou o tablet. Não, Valentina chega da escola, ela tem que tomar banho, almoçar, descansar um pouquinho, fazer atividade, depois ela tem direito a 1 hora de tablet. Ah, tia Leda, você é muito rigorosa. Não, eu estou fazendo para o seu bem, né? O de 16 anos, eu acompanho desde que começou as aulas virtuais, porque ele enrola a mãe, a mãe trabalhando no home office, a Valentina sendo alfabetizada, e ele no 9º ano. Aí o que acontece? Ele ficava jogando, era muito mais fácil. Quando eu descobri no primeiro bimestre que as notas estavam baixas, eu trouxe para cá, ele assiste aula aqui, e eu assisto todas as aulas, por incrível que pareça. Porque se ele põe o fone de ouvido, eu falo de jeito nenhum, eu quero ouvir o que a professora está fazendo. Voltou para o ensino fundamental. Voltei para o estudo fundamental, exatamente. Aí, quando chegou no primeiro bimestre, ele estava em 6 matérias de recuperação. No primeiro bimestre. Ele veio para cá. No segundo bimestre, ele recuperou 4 do primeiro e não ficou em nenhuma. Agora, no terceiro bimestre, é só elogios. Mas, assim, eu chamo a atenção e, às vezes, ele pirraça, porque adolescente, vocês sabem o que é, né, gente? Eu falo e ele fica quieto, e eu falo, olha só, se você não tirar 10 nisso aqui, você não quer ajuda não, né? Mas se não tirar 10, a gente vai ter um problema muito sério. Aí ele volta e pede ajuda. Ah, porque, tia, eu vou deitar um pouquinho e vou levar o celular. De jeito nenhum. Vai deitar e descansar, o celular fica... Porque a mente não relaxa, e também prejudica a vista, e a mente não relaxa. Aí não dorme, né? Exatamente. Então, assim, a maior responsável, ou seja, a família é responsável pela doença mental que as redes sociais trazem para as nossas crianças. Sim. 99,9% são responsáveis.
Por quê? Aquilo que eu falei, é mais fácil deixar o filho solto fazendo o que quer, e eu fico tranquila aqui também na futilidade, olhando fofoca, moda, né? Do que parar e começar desde cedo, desenvolver o hábito da leitura na criança, né? Valores que a gente tinha lá atrás. Eu lembro de uma vez, eu tinha o cabelo embaixo, na cintura, mas eu sempre fui mionzinha, né? E aí, a minha mãe prendia pra gente não pegar piolho na escola. Cabelo daquele tamanho, né? E aí, um dia, a menina chegou para uma colega minha, chegou para outra, perto de mim, e falou assim, olha só, a mãe dela prende o cabelo porque ela tá cheia de piolho. Olha o bullying. Eu queria dar um tapa naquela menina. Mas se eu batesse, eu ia apanhar quando eu chegasse em casa, né? Então, eu cheguei em casa muito brava. Aí eu falei para a mãe assim, nunca mais eu vou conversar com o Renato. Aí a minha mãe, por quê? Ela disse que você prende meu cabelo porque eu tô com o cabelo cheio de piolho. Aí a minha mãe, o que você falou com ela? Não, eu não falei nada, mas eu queria dar um soco nela e ia falar para ela que ela ia comer os piolhos que tinha na minha cabeça. Isso eu tinha 7, 8 anos. A minha mãe falou, não, você disse para ela que eu prendo seu cabelo justamente para você não pegar piolho. Mas a minha mãe só falou não pegar piolho. Eu acrescentei, né? Não tem a história de quem conta o ponto, acrescenta um ponto? Aumenta um ponto. Eu cheguei lá e falei, olha só, a minha mãe falou que ela prende meu cabelo, que é para eu não pegar piolho de vocês. Ah, esse de vocês me custou uma surra, vocês não tem mais. Olha. Então, assim, hoje eu agradeço todas aquelas broncas, aquelas limitações, aqueles nãos que eu recebi da minha mãe, porque se eu sou o que eu sou hoje, foi exatamente por isso. Então, o Rossandro Klinge, e já passamos da hora, o Rossandro Klinge, ele diz o seguinte, hoje os pais, eles não querem ser respeitados, eles têm medo de não serem amados. Né? Então, a questão da aceitação. Exatamente. Então, eu quero que meu filho me ame. A gente, na minha época, eu falo da minha época, gente, porque eu tenho 61 anos. Então, assim, a criação era bem mais rigorosa. A gente não tinha que amar os pais, a gente tinha que respeitar. Amar, a gente aprende, né? Quando a gente fica adulto, a gente aprende que o amor e o respeito andam junto, que um não funciona sem o outro. E no momento que eu aprendo a respeitar os meus pais, é porque eu os amo. E foi assim que eles conseguiram criar 12 filhos, né? Que eram 10 mais 2 que eles pegaram para criar. Casaram todos. E todos têm essa mesma visão de valores, mas sem excessos. Porque as fofocas, os bullies, eles existiam desde aquela época. Sempre teve. Em 1909, o Charles Kohler, ele disse que o jornal pegava fofoca, e ele faz uma observação de que o pai, em vez de dialogar com a esposa e os filhos, pega o jornal para ler fofoca, então isso aí já vem lá de trás. Só que vem a cultura, eram os pasquins. Exatamente. Então, vem a tecnologia, claro, traz uma ferramenta maravilhosa, e aí a gente acaba abusando. Então, acho que tudo, eu fecho como o Kardec diz, tudo é permitido, mas tem que ter cuidado com os excessos, né? E aí a gente encontra o apóstolo dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é a gente saber usar o tempo certo. Mas eu tiro 30 minutos para ficar. Hoje eu fico, desde a pandemia, às vezes eu fico 6 horas nas redes sociais, mas é fazendo um atendimento fraterno, é preparando estudo, é preparando palestra, sendo facilitador dos estudos, porque a situação que a gente vive nos obriga a isso, né? Então, assim... Foi uma adequação que precisou ser feita. Exatamente. Se não existisse as redes sociais, eu não sei, talvez a depressão aumentasse nesse momento
de pandemia que nós vivemos, nesse momento difícil, porque nós estaríamos isolados dentro de casa e não teríamos como nos comunicar, né? Então, assim, tudo é o equilíbrio. É equilíbrio. Tudo depende do equilíbrio. Aline, minha querida, desculpa aí, a gente ultrapassou 11 minutos. Sem problema nenhum.